Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live semanal de terças 17 e 17. Eu sou a Natália Rabelais, sou especialista em empreendedorismos holísticos e marketing digital para terapeutas holísticos e profissionais holísticos. E hoje, eu quero falar sobre um tema que é bem importante, e que fez muita diferença na minha vida, que é o desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Então, desenvolver a mentalidade é necessário para empreender e criar retiros holísticos de sucesso e outros serviços holísticos também. Então, hoje a gente vai falar sobre a coragem de se expor, de testar e validar as suas ideias, produtos, validar os produtos, os preços e métodos, e principalmente, gente, sem ficar esperando a perfeição, porque é na prática que as coisas acontecem, é na prática é que a gente vai realmente aprendendo sobre o nosso próprio trabalho, sobre o nosso próprio negócio, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Peraí, deixa eu só. Então, gente, o primeiro que eu quero falar é sobre a questão do tempo, né? Eu sei que muitas pessoas, a gente sempre quer, na verdade, deixar o nosso projeto mais perfeito, o mais lindo, o pronto. Então, se a gente deixar, a gente sempre vai ficar assim, ah, mas falta só mais isso, falta só mais isso, falta mais aquilo. Eu preciso postar, ou preciso, né? Sempre vai ter coisas pendentes. Então, não espera estar pronto, não espera, ai, não, vai chegar depois do feriado tal, eu sinto que eu vou estar mais preparado, vou estar pronta. Não espera estar pronta. Começa agora. Começa agora, começa a sua estrutura, começa o seu planejamento e coloca em prática. Então, eu sei que isso acontece. Muitos empreendedores, muitos terapeutas se deparam com esse sentimento paralisante, né, de que não está pronto para começar. Então, no caso dos produtores de retiros holísticos, gente, isso pode se manifestar como o medo de não ter o local certo, o cronograma perfeito, os profissionais ideais, ou até mesmo a expectativa, né, de que todos os participantes se sintam 100% confortáveis e preparados. Mas é verdade que você nunca vai estar 100% pronto. Então, o ideal é começar com o que você tem e você vai ajustando conforme você vai avançando, porque você vai ver que vão ter dúvidas que vão surgir no meio do caminho, ou os próprios participantes vão trazer algumas ideias ou insights que você pode melhorar para o seu próximo retiro, para o seu próximo evento, tá? E aí, um exemplo prático disso, gente, começa pequeno. O que eu indico é você começar com um retiro individual ou um evento de um dia só, tá? Então você começa com um retiro pequeno, ou talvez ou individual, ou um grupo de amigos ou conhecidos, para testar a sua programação, os seus métodos, tá? Então o importante é começar, ainda que em pequena escala, né? Ainda que não seja daquele jeito que você sonha, de fazer um grupo muito grande. Mas isso é importante também para ajudar você a experimentar, a testar e validar, né? Onde você consegue ajustar a sua logística, experimentar o que funciona de verdade, tá? Então, encara o medo da perfeição, tá? Porque a perfeição ela não existe e a busca por ela é um grande obstáculo. Então, foca na ação, no próximo passo que você precisa dar e vai aprendendo com a prática. Desculpa, deu uma agarrada aqui.
Então, vai aprendendo com a prática. Cada retiro realizado, cada evento que você faz é uma oportunidade de você aprender, de aprimorar, de crescer. Cada falha é um degrau para o sucesso, para o seu sucesso, né? Que são os seus próprios objetivos. Então, quando você demora para começar, você deixa de ter essa oportunidade de aprender para o caminho. Então, a reflexão é: pergunta para si mesmo, qual que é o próximo passo que você pode dar hoje para colocar o seu projeto do seu retiro em ação? Mesmo que ainda imperfeito, mesmo que ainda não esteja pronto. Se você está com papel e caneta, aí anota. Qual é o próximo passo que eu posso dar agora quando essa live acabar? O que que eu estou fazendo agora e o que que eu vou fazer depois, tá? Mesmo que seja uma ação pequena, mesmo que seja você anotar algum tipo de planejamento, entrar em contato com alguém, fazer algum post, assistir uma aula, o que mais que você pode fazer, tá? Qual é o próximo passo? A segunda coisa que vocês podem fazer, qual é importante para desenvolver, na verdade, a mentalidade empreendedora, é começar com o produto mínimo viável, que a gente chama, que é PMV. O que que isso significa? Esse conceito ele é fundamental para quem está começando. Então, em vez de criar aí o grande evento com tudo planejado, comece com o menor evento possível que possa testar a sua ideia. Igual eu falei ali na parte um, é você fazer um retiro individual, ou faz ali uma vivência para 3, 4, 5 pessoas, uma vivência de 2 horas, uma vivência de 3 horas, tá? O PMV, ele é a versão mais simples que você tem daquilo que você pode oferecer, mas que ele já proporciona um valor para os participantes. Então, se você, por exemplo, começar com o retiro de um dia, em vez de fazer várias vivências, começa com uma vivência só. Uma vivência de 3 horas ou com duas vivências. Por exemplo, eu iniciei fazendo a meditação e Mahalila. Então, eu convidava as pessoas para chegarem, eram duas vivências que eu oferecia, a meditação e o Mahalila. 3 horas, claro, tinha ali a apresentação, igual eu ensino a fazer no início do retiro, a finalização, o aterramento. Porém, são poucas horas para você testar, se conectar com as pessoas, criar essa segurança, essa confiança de estar com outras pessoas. E você ainda pode usar isso como uma estratégia para vender o seu retiro maior, o que você está planejando, de repente o retiro em grupo, virtual, né? Dependendo qual que você escolheu fazer para frente. Mas pensa hoje também, qual é o formato mais fácil, mais rápido que você consegue colocar em ação agora, hoje, para você colocar, tipo, ainda esse mês. A gente está no meio do mês, que você consiga colocar aí até o final do mês. Mesmo que você já, de repente, já está planejando um retiro maior mais para frente, dá para você, em paralelo, criar esse produto mínimo viável. Criar um retiro individual no meio desse caminho, ou essa vivência para 3, 4 pessoas, tá? Então, em vez do retiro de 5 dias, né? Começar aí com a oficina de meditação. Então, isso permite que você teste primeiro também a aceitação do público para saber se tem pessoas interessadas no que você está oferecendo. Então, a partir do momento que uma pessoa aceita o seu convite, compra o seu retiro, né, para participar do seu retiro ou da sua vivência, a gente chama isso de validação. Validar quer dizer que as pessoas têm interesse no que você está oferecendo. Porque às vezes você não consegue vender alguma coisa, não é que seja ruim, ou eu não sei vender, ou tem qualquer outro, né? Podem ter diversos fatores de você não conseguir vender.
Mas um deles é a sua oferta, que é o quê? O que que você está oferecendo? Quantos dias eu retiro? Que tipo de hospedagem? Quanto que é? Qual é o preço? O que que você está oferecendo? Então, a partir do momento que uma pessoa compra aquilo, você valida. Você valida o seu produto, o seu serviço, a sua oferta, o seu retiro. Pessoal, obrigada, tem alguém com o microfone aberto. Tá. E aí, o que acontece? Por que que é importante também, além de você testar, validar, porque muitas pessoas me perguntam sobre precificação também. Gente, é teste. É teste. Você vai começar, claro que você vai fazer todas as contas, igual eu já ensinei. Se você não viu, tem aulas, tanto gratuitas quanto dentro do curso, que eu explico mais detalhadamente, mas que eu falo sobre precificação. Então, tem sim, né, que você coloca lá os custos fixos, os variáveis. Só que, mais do que isso, você precisa saber se as pessoas estão dispostas a pagar esse preço que você está colocando. Então, se você coloca um preço que não aparecem muitas pessoas para pagar esse preço, aliás, não aparece ninguém. Claro que precisa, não adianta você oferecer para duas, três pessoas e falar, meu preço não está validado, minha oferta não está validada porque eu não consegui. Não, você precisa de uma quantidade maior de pessoas para você conseguir ter essa métrica. E aí sim você entende, olha, acho que dessa vez eu vou diminuir o preço porque muitas pessoas, né, falaram sobre a precificação. Então eu vou fazer um teste, vou diminuir aqui. Ou vou fazer um teste em um lugar que é um pouco mais caro. Então eu vou aumentar o preço e vou fazer um teste para ver se as pessoas querem, se vão gostar, tá? Então, por isso que é importante colocar na prática também. Quando a gente coloca na prática, a gente testa, a gente valida, tá? E aí, o que que é importante disso também? Economia de tempo e recursos, porque esse produto mínimo viável, ele exige menos investimento inicial de você, né, que para você colocar, e reduz o risco financeiro. Tá? Então você consegue saber rapidamente se as pessoas estão interessadas no que você está oferecendo. E se não tiverem interessadas, você consegue ajustar o seu projeto sem grandes perdas, tá? Então, uma dica para você já colocar isso na prática e aplicar, né? É construir uma experiência, não o evento completo. Então, foca no que é essencial para a experiência do participante, tá? E usa também os depoimentos, os feedbacks das pessoas, tanto de participantes de algum retiro que você tenha feito, caso você tenha feito, quanto de clientes ou pessoas interessadas em participar. As pessoas sempre trazem feedbacks de alguma forma, tá? Então usa isso, aproveita essa oportunidade para entender o que os participantes querem, o que realmente as pessoas estão buscando e o que quem participou gostou, o que eles amaram e o que pode ser melhorado, tá? E a reflexão dessa parte aqui da mentalidade é: qual seria então o menor formato de evento que eu posso criar agora para validar meu conceito de retiro? Então, anota aí, gente, de reflexões para hoje, tá? Qual que é o próximo passo que você pode dar hoje, depois que acabar essa live? E agora a próxima reflexão é: qual é o menor formato, qual é o seu produto mínimo viável para você criar agora e validar todo o seu processo, tá? O terceira dica de mentalidade é: vai com medo mesmo, gente. Medo dá esse friozinho na barriga, é normal. Então, faça o que você tem que fazer, mesmo com insegurança. Mesmo, eu sei que no fundo algumas pessoas são um pouco tímidas,
né, sente um desafio de aparecer, de falar, ou de facilitar, ou de usar as habilidades terapêuticas, tá? Então, o medo, gente, é natural, inevitável. Então, e principalmente, especialmente quando a gente está começando alguma coisa nova, tá? Então, só que não deixa te paralisar. O medo é o sinal que você está saindo da sua zona de conforto. Isso é uma coisa muito boa. Então, sempre que você sentir esse medo, quer dizer que você está ali furando a sua zona de conforto. E toda vez que você sai da sua zona de conforto, o que que acontece? Acontece alguma coisa boa, porque a ação, ela é que diminui o medo. Então, se você tá com medo, é exatamente o que você precisa fazer, tá? E até dar um exemplo para vocês, gente. Eu sei que essa é uma questão também que algumas pessoas se sentem tímidas para falar em vídeo ou para falar com mais pessoas, né? Com grupo. Isso é treinável. Eu falo por experiência própria. Eu, até os meus 13 anos de idade, gente, eu era muito, muito, muito tímida. Eu era tão tímida que eu era aquela que sentava lá no fundo da escola, porque eu não queria que professor nenhum falasse comigo. Eu não falava com ninguém, eu não tinha amigos na escola, eu só tinha amigos no prédio onde eu morava, que eram poucos e que eu conhecia desde pequenininha. Meus primos, que era, né, da família, então acabou também crescendo junto, mas na escola eu vivia sozinha. Até que com 13 anos a minha mãe me colocou no teatro para ver se me ajudava a me soltar. E aí, depois de alguns anos de teatro, eu fui me soltando, eu fui fazendo oficinas, e a primeira vez que eu tive que fazer uma peça em público, eu quase morri, mas eu fui e comecei a também me desafiar a fazer as coisas. Depois, mais um tempo na escola, a fazer apresentação lá na frente, eu ia tremendo com a folhinha, mas eu ia. E aí eu comecei a pensar toda vez, uma coisa que eu aprendi com teatro, passo para vocês, toda vez que eu sentia medo, até hoje eu sinto medo de alguma coisa, eu me desafio a fazer. Porque depois que eu faço, depois que a gente faz, a gente vê que não é aquele bicho de sete cabeças, e isso dá mais coragem. E aí dá aquela sensação de caramba, eu fiz. Então, eu compartilho aqui com vocês, gente, que eu tinha muito desafio para gravar vídeo. Eu tinha muito desafio para gravar uma aula, para dar uma aula presencial. Terapia, até a terapia um a um, no início, eu tinha um desafio, uma dificuldade com isso. Só que eu fui enfrentando, eu fui fazendo, e hoje eu estou aqui. Graças a Deus eu consegui enfrentar, graças a mim, me agradeço também por eu ter enfrentado isso, porque hoje eu estou aqui e posso dar essa aula para vocês, porque eu sinto que a minha mensagem é importante para vocês. Assim como eu sei que a mensagem de vocês é importante para o público que vocês estão procurando, para as pessoas que estão procurando retiro, para aquelas que nem estão procurando retiro, mas que precisam, tá? Então é isso. Se você tem medo de falar em público, fica aí o desafio. É começar a fazer isso de repente numa live. E às vezes, gente, no início, quando você faz live, às vezes até, né, hoje em dia eu também faço live, não entra tanta gente. Então a coisa é você ir fazendo, porque uma hora vai ter ninguém, de repente só sua mãe, esposa, marido ou filho, mas depois vão entrando mais pessoas e mais pessoas, e mais pessoas vão se conectando, e você vai treinando, vai praticando, vai se sentindo mais confiante. Outra técnica também é gravar vídeos sem falar, esse vídeo não é para eu postar. Eu vou gravar esse vídeo só para ver aqui como que estão, se eu tenho vícios de linguagem, como eu falo, como eu apareço na câmera, tá? Então, o medo, ele tem diversas vertentes, né? Acredito que eu não preciso falar muito aqui, que muitas pessoas são terapeutas ou ao menos trabalham com as terapias holísticas.
que o medo ele vem de diversas fontes, né? Com medo de não ser bom o suficiente, de não falar a coisa certa, o medo do julgamento. Mas todo mundo, gente, todo mundo começa do começo, todo mundo começou do nada, assim como você um dia não sabia dirigir, hoje sabe dirigir, assim como antes, de repente, você não era terapeuta, agora você é terapeuta. Em algum momento você sentiu medo e todos os empreendedores começaram com medo. E o sucesso, o seu sucesso pessoal, né, que são a realização dos seus objetivos, vem com a prática e com a exposição gradual, tá? Não é aquela coisa, ah, não quero ser influencer, blogueirinho, fazer milhões de vídeos ou posts, tudo bem, né? Se você ainda pensa assim, porém, quanto mais pessoas você se conectar, mais pessoas vão escutar a sua mensagem, mais pessoas vão entender. Você pode auxiliar e ajudar muito mais pessoas quando você se permite a passar por esses desafios, porque aí os clientes de vocês também vão começar a se permitir a passar por esses desafios também, tá? Então, dicas para lidar com medo é estudar e se preparar. Então, por exemplo, se você for fazer uma aula, for fazer uma live, estuda antes, se prepara. O que que eu vou falar? Quais vão ser os temas? Igual eu estou aqui, ó, com vários tópicos. Eu estou falando com vocês, mas eu estou lendo aqui do lado alguns tópicos do que eu quero falar, para eu não esquecer de nada. E antes eu estudei, eu me preparei. Então, quando a gente se prepara, a gente fica muito mais confiante. Para o retiro, é a mesma coisa. Planeja, escreve o que você vai fazer, alguns tópicos do que você vai falar, pensa mentalmente como que você está conduzindo aquilo, como que vai ser, porque a preparação ela aumenta a confiança, ou seja, você conhece o conteúdo e a dinâmica de como você vai fazer, tá? Outra coisa é pedir feedback contínuo, né? Sempre ajuda a crescer mais rápido e a superar as inseguranças, né? Você perguntar para as pessoas o que que elas acharam do que você está oferecendo, né? Então, inclusive, depois, se vocês puderem dar o feedback das aulas também, estou aqui, fico no aguardo para poder melhorar também o meu trabalho para vocês, tá? Outra dica para lidar com medo é se envolver com uma comunidade, né? É ter mentores, é ter colegas terapeutas, empreendedores, que ajudam a fortalecer a coragem. Então, quando você compartilha as suas experiências, você percebe que você não está sozinho no processo. Ah, tem outras pessoas passando pelo mesmo processo que você está, às vezes alguns um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás. Os que estão na frente podem te dar umas dicas e te ajudar, os que estão atrás você pega na mão e pode ajudar também. Então, é experienciar isso junto. E a reflexão dessa parte é se perguntar qual que é o medo que mais me bloqueia ao criar os meus retiros. Qual é o medo que está te bloqueando para você criar o seu próximo evento ou o seu primeiro evento? E como você pode agir de forma a enfrentar esse medo de forma gradual e corajosa? Ah, então qual que é esse medo? Sempre tem um medo, tá, gente? Eu sei que cada um está em um tipo de fase, algumas pessoas fizeram já vários retiros, já tem mais alguma experiência, mas de repente tem algum medo. Então, vale refletir sobre ele para entender, olhar o medo de cara e pensar como que eu consigo enfrentar isso para eu dar um próximo passo, tá? E aí vem a quarta parte, né, de desenvolver essa mentalidade empreendedora, que é enfrentar os desafios com resiliência. Empreender, gente, especialmente, né, no setor dos retiros holísticos e ou em qualquer área, é desafiador porque tem imprevistos, tem falhas, tem momentos difíceis,
mas a resiliência que é a capacidade de você continuar, é não desistir. Eu hoje estou aqui porque eu não desisti de fazer o primeiro retiro, o segundo, o 10º, o 20º, de começar a ensinar sobre produzir retiros, de começar a ensinar sobre empreendimentos holísticos. Eu só estou aqui hoje porque eu enfrentei esses obstáculos e estou aqui. Em outros projetos eu desisti, então por isso que eu não estou lá. Então, a resiliência é a capacidade da gente continuar. É a capacidade de repente, fazer um primeiro evento, não conseguir a quantidade de pessoas, ou ainda não consegui o lucro que eu queria. Calma, gente. Tudo no início precisa de calma. Continua. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Vai acontecer, tá? Sempre acontece um monte de imprevisto, é incrível. A gente coloca algum objetivo e começa a ir em frente para esse objetivo, vai aparecer um monte de imprevisto. Vão aparecer outros cursos, vão aparecer problemas pessoais, vão aparecer problemas no projeto, tá? Só que quanto mais a gente enfrenta isso, a gente vai começando a aprender a lidar com esses imprevistos, com os desafios financeiros, com a dinâmica em grupo, e aí a gente vai se fortalecendo nesse meio do caminho também, tá? Então, isso faz parte do caminho. A falha, ela faz parte do caminho da construção da nossa carreira, do nosso sucesso. Então, vamos supor que um pequeno sucesso e a gente vai produzir, vocês produzirem o primeiro evento. Seja ele com diversos imprevistos, seja ele talvez não chegue exatamente como você queria. Mas a cada evento você vai chegar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, e um pouquinho mais perto. E a gente tem que tomar cuidado que nessa era da informação, assim como é maravilhosa a era da informação e da tecnologia, que a gente tem muita informação, a gente consegue buscar tudo que a gente precisa, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado, que não, senão a gente se perde nisso tudo e acaba não completando nada. E inicia uma coisa nova aqui, inicia outra coisa nova aqui, uma pessoa fala de uma técnica aqui, outro de uma técnica ali, e vai pegando de um lado, do outro, e não firma em alguma coisa para ir em frente. Então, é, você precisa se firmar, escolher uma coisa em um momento e seguir. E olha que eu sou multitarefas, gente. Eu adoro ter vários projetos, várias coisas. Eu incentivo vocês também a fazerem isso. Só que por um momento, nesse momento, escolher o retiro, faz o retiro, usa a estratégia, faz o feijão com arroz bonitinho, e aí vai melhorando. Depois quer fazer uma outra coisa, foca naquela outra coisa, né? Então é a gente conseguir se focar e se firmar em cada passo, para o passo não sair bambo, né? A gente realmente ir firme. E um exemplo prático disso é durante o planejamento do seu retiro, você pode acabar tendo problema com local, ou alimentação, ou calendário. O que que você faz? Tá? Uma é você também, nesse planejamento, você se preparar, você pensar. Isso eu aprendi também trabalhando em hotel, em hotéis de luxo. A gente tinha, em tudo que a gente fazia, a gente tinha que pensar um outro lado, mas isso se der errado, como que eu posso ter, qual que é o plano B? Tá? Então, isso também é interessante. Outra, uma, você não se deixar se abalar, né? Para o evento não ser comprometido, porque quando você não se abala, sua mente é incrível, sua mente é criativa, ela vai te ajudar a ser um solucionador de problemas. Quando a gente se torna, por exemplo, hoje eu não desgosto do problema. O problema não é o problema, é como você resolve ele. E eu me coloquei no lugar, no hotel eu falava, quando eu fui gestora, a minha supervisora, né, a dona do hotel, ela falava assim, o gestor é um solucionador de problemas.
Então, eu tive que aprender a gostar de problema e te convido a mesma coisa. A partir do momento que você gosta de solucionar problemas, quando o problema chega, você não se desestabiliza, não se abala. Você pensa, como eu posso resolver? E quando a gente pergunta. Opa, gente, barulho. Aqui. Peraí, deixa eu fechar. E quando a gente pergunta como eu posso resolver esse problema, tcharam, incrivelmente a sua mente, que é muito boa, tá? Quando você se permite a fazer as perguntas certas, o que que ela vai fazer? Ela vai te dar diversos caminhos para você solucionar, tá? E aí, então, você pode transformar esses desafios que surgem para pontos fortes para o futuro, tá? E aí, dicas, então, para você desenvolver essa resiliência. Aceitar que os erros fazem parte, tá? E que eles são oportunidade de aprendizagem. Eles não são falhas permanentes. Quando a gente erra, a gente tem a chance de acertar mais para frente. A segunda coisa é ter um plano B. Sempre que você tem alternativas preparadas, caso dê errado, te deixa mais segurança também, tá? E celebrar cada conquista, cada vitória, cada passo que você deu em direção certa, mesmo que pequenininha. Cada coisa que você faz no seu projeto, comemora. Não se cobra demais, não seja crítico de falar, ah, não consegui. Ok, precisa olhar e pensar o que melhorar, mas vai celebrando. E aí isso vai desenvolvendo essa resiliência. E a resiliência é uma parte muito importante para essa mentalidade empreendedora. Então, e a reflexão dessa parte é para vocês se perguntarem: quando enfrentei desafios no passado, como que eu consegui superá-los? Tenho certeza que todo mundo aqui, quem está ao vivo, quem vai assistir gravado, já teve desafios. Que ser humano que ainda não teve desafios, né? Como que você conseguiu superar? Se não foi produzindo retiros, vivências ou na área das terapias ainda, foi em algum outro tipo de trabalho. Como você superou? E outra, o que você aprendeu com essas experiências que você pode aplicar agora? Igual eu trouxe para vocês, eu trouxe para cá para o mundo holístico minhas experiências com hotel, com hotelaria. Como você pode usar suas experiências passadas, dos desafios que você foi aprendendo, para aplicar nessas experiências agora? Que isso também vai te tornando cada vez mais único. Essa é a oportunidade de você criar projetos que não são copiáveis e que são únicos e que são diferentes quando você apresenta no mercado, tá? Então fica essa reflexão aí para você, anota, tá? Quais foram os desafios no passado que você teve, como você superou e o que que você aprendeu com essas experiências que você pode aplicar agora, tá? E perdão. A quinta forma de você desenvolver a mentalidade empreendedora é construir uma marca que transmita propósito. O que que é a marca? Você não, você, assim, o seu projeto ele é uma marca. Ou você próprio, o seu projeto de terapias, o seu projeto de retiros, é uma marca. Porque as pessoas elas não compram apenas produtos ou serviços. Elas compram histórias, emoções, experiências. Então, quando você cria um retiro holístico, pensa no impacto que você pode gerar, que você quer gerar. E aí a sua marca, ela tem que ser alinhada ao propósito da transformação pessoal e da cura que você está oferecendo. Então, isso ajuda a criar uma conexão profunda com os participantes e que vai te diferenciar. Tá? Eu vou dar um exemplo prático disso, tá? Não é só organizar um evento, um retiro. É importante que você tenha uma narrativa clara
que expresse a transformação, a cura, a conexão. Então, constrói uma história que vai envolver os participantes e faz com que eles sintam que o evento foi uma parte importante da jornada deles. Tá? E aí, a marca, a gente tem aqui algumas direções, não vou me aprofundar nisso agora nessa aula, que tem outras aulas que eu falo sobre branding, sobre marca, mas só para vocês terem uma ideia, né, que o que é o branding, quando a gente fala de marca, algumas pessoas pensam que é o logo, fonte, cores, também. Só que essa é a última parte. A primeira parte é a identidade, a sua identidade, a sua mensagem que você quer passar para o mundo. A identidade do seu serviço, das suas terapias, dos seus produtos. A identidade do seu público-alvo. Quem são eles? Onde que eles vão? O que eles fazem? O que eles querem? Que tipo de problema que eles estão passando? E por último, qual que é a sua imagem visual? Qual que é o seu desenho, o seu logo, suas cores, sua fonte? Então, isso é uma construção de uma marca que vocês podem escutar muito por aí, o branding. Tá? Então, dica para fortalecer a sua marca é conectar o seu propósito. E dica para fortalecer o seu propósito na sua marca é se conectar com a sua missão, com a mensagem que você quer passar para o mundo. Então, qual que é o impacto que você quer gerar na vida das pessoas? E aí, usa isso como base para todas as suas decisões do retiro. Outra que reforço aqui para vocês, gente, cria uma comunidade, vai além do evento, cria um grupo ou uma rede de apoio para os participantes continuarem a jornada pós-retiro. Você continua com essas pessoas na sua jornada, tá? E a reflexão para essa parte é: como a sua marca pode transmitir de forma autêntica o propósito do retiro e a transformação que ele pode proporcionar. Então, repetindo aqui, né? Como que a sua marca consegue transmitir o propósito ou a transformação que você está oferecendo? Como que a sua marca consegue transmitir o que você está querendo proporcionar no evento? Tá? E aí a conclusão disso tudo, gente, é que você já tem tudo o que é necessário para começar e criar o seu retiro holístico de sucesso. A mentalidade certa, a coragem para se expor e a disposição para testar e aprender com o processo são fundamentais. Então, como eu falei, não espere ser perfeito. Feito é melhor que o perfeito. Comece agora. Vai aprendendo ao longo do caminho. O mundo está precisando de mais retiros e experiências que conectem as pessoas com elas mesmas. E você, aí do outro lado da tela, tem o potencial de criar uma coisa incrível. Então, de verdade, tira uns minutinhos do seu tempo e para refletir isso que eu trouxe para você e faz aí os próximos passos, que é definir qual que é o seu produto mínimo viável, agir mesmo com medo, compartilhar suas ideias com outras pessoas, buscar feedback e construir a sua marca com propósito e transformação. E é isso, gente. Eu queria trazer essa aula de mentalidade porque essa foi uma chave que virou na minha vida e quando eu comecei a estudar sobre como desenvolver mentalidade e a me desafiar a sair da minha zona de conforto, é que tudo começou a mudar. E eu trazia essa mesma visão para os retiros, só que de um formato diferente. Aqui eu estou trazendo para profissionais que querem produzir retiros. Nos retiros eu trazia para pessoas que buscavam autoconhecimento. Então, é sobre a gente usar os conhecimentos, as nossas experiências, para como a gente quer oferecer, como a gente pode oferecer para as outras pessoas. Tá bom? Então, espero mesmo ter ajudado vocês.
Linda, não tem problema que você não conseguiu acessar a live, ela fica gravada. Eu vou postar no YouTube até o final da semana, já está lá postado. E vocês conseguem ver e rever quando for melhor para vocês, tá bom? E sempre um prazer estar aqui. E até terça que vem, às 17h17, se vocês tiverem também sugestões de temas, dúvidas, vocês podem me mandar lá pela live do direct do Instagram, pelos comentários do YouTube, né, quando tiver postado aqui, ou pelo WhatsApp, gente, porque é a minha missão fazer com que você tire do seu papel e coloque em prática seu próximo retiro, tá bom? Porque eu estou aqui para ensinar como criar, produzir e vender retiros transformadores e lucrativos, porque é importante também, tá bom? Então é isso, meus queridos transformadores, produtores de retiros. Yoxabel, ótimo, já estou planejando meu primeiro retiro, já tem data. Uhul, Yoxabel, depois me manda que eu já quero saber, estou curiosa aí. Fico muito feliz quando vocês colocam em prática, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.